Olá! Para quem passa a vida com o nariz a pingar, com uma tosse que parece que nunca mais vai embora, ou com aquela sensação de aperto no peito, a frustração é de facto uma companhia constante. Experimentam-se tratamentos, há promessas de alívio, mas, muitas vezes, os sintomas acabam por voltar. O que muitas pessoas não sabem é que se calhar andam a lutar a batalha no sítio errado. A verdadeira causa pode não estar nos pulmões, mas sim num outro lugar. Um sistema que, de aliado, se tornou num adversário silencioso. E fica sempre esta pergunta no ar, não é? Porquê é que isto não melhora? Já se tentaram sprays, antihistamínicos, às vezes até tratamentos mais fortes, mas o ciclo parece que não se quebra. A rinite, a sinusite, a asma, continuam lá, persistentes. E se a abordagem estiver errada desde o princípio? E se a raiz de tudo isto não estivesse sequer no sistema respiratório? Bem, preparem-se porque a resposta que vamos explorar hoje é no mínimo surpreendente e pode mudar completamente a forma como se olha para a saúde respiratória. Sim, parece estranho, eu sei, ligar o nariz a pingar ao intestino, mas é a mais pura das verdades. A ciência mais recente está a desvendar uma ligação poderosíssima e muito direta entre a saúde do nosso intestino e a maneira como respiramos. Isto não é uma coincidência. Estamos a falar de uma rede de comunicação complexa que nos mostra que, se calhar, a solução para respirar fundo e sem problemas começa, precisamente, no nosso sistema digestivo. Vamos então conhecer o principal suspeito por trás de tudo isto, a inflamação intestinal. É um processo que muitas vezes nem dá sinal. Não há dores de barriga, não há os sintomas clássicos de um problema digestivo. Mas, nas sombras, pode estar a sabotar a saúde respiratória sem que ninguém se aperceba. Mas afinal, o que é isto da inflamação intestinal? Vamos imaginar o intestino como um jardim. Quando o jardim está equilibrado, com as plantas certas, tudo floresce. Mas quando as ervas daninhas tomam conta, o ecossistema entra em colapso. No intestino é parecido. Quando há um desequilíbrio, ele começa a libertar substâncias inflamatórias. Pensemos nelas como pequenas faíscas. O problema é que estas faíscas não ficam só no intestino. Elas entram na corrente sanguínea e viajam pelo corpo todo, podendo atear pequenos incêndios noutras zonas, como nas vias respiratórias. E este problema tem, essencialmente, duas caras. Por um lado, o desequilíbrio da flora intestinal, onde as bactérias más começam a dominar as boas. Por outro lado, um problema talvez ainda mais grave, o chamado intestino permeável. Imaginem a parede do intestino como uma rede de segurança muito fina. O que acontece é que essa rede fica com buracos, e por esses buracos escapam para o sangue toxinas e partículas de comida que não deviam estar ali. Isto, claro, dispara todos os alarmes do sistema imunitário, que fica em alerta constante. Esta ligação que estamos a falar não é uma teoria vaga. É um campo de estudo científico com cada vez mais provas, conhecido como o eixo intestino-pulmão. Pensem nisto como uma autoestrada de comunicação com trânsito nos dois sentidos. O que acontece no intestino influencia diretamente a saúde dos pulmões. E, por incrível que pareça, o contrário também é verdade. Uma inflamação nos pulmões pode alterar o equilíbrio das bactérias no intestino. Estão ligados? Então, como é que esta viagem acontece? O percurso é bastante lógico. Primeiro, a inflamação instala-se no intestino. Com o tempo, essa inflamação vai enfraquecendo a tal barreira protetora. As substâncias inflamatórias e as toxinas aproveitam essa brecha, entram na corrente sanguínea e, a partir daí, é como se apanhassem um comboio expresso direto para os pulmões e para o nariz. E é lá que vão causar a irritação, o inchaço e todos os sintomas que são tão familiares para tanta gente. E o resultado final desta viagem? Um sistema imunitário que fica completamente desnorteado, entra em estado de alerta máximo e começa a reagir de forma exagerada a coisas que, em teoria, seriam inofensivas, como o pólen, os ácaros, o pelo dos animais. Ao mesmo tempo, as mucosas do nariz e dos pulmões, que são nossa primeira linha de defesa, ficam mais frágeis e vulneráveis. O ponto-chave a reter é este. O problema não é o pólen. O problema é a forma como um corpo, que já está inflamado por dentro, reage a esse pólen. Ok, se a inflamação intestinal é a raiz do problema, a pergunta seguinte é óbvia. O que é que a está a causar? E a resposta, na maioria das vezes, está nos nossos hábitos, nos pequenos vilões do dia-a-dia que, sem darmos conta, estão constantemente a alimentar este fogo interior. Os culpados são velhos conhecidos. Uma dieta rica em açúcares, farinhas refinadas e gorduras processadas é basicamente o prato preferido das bactérias más. O stress crónico também é um grande vilão, porque liberta cortisol, uma hormona que ataca diretamente a barreira intestinal. O uso excessivo de antibióticos, que às vezes é inevitável, pode ser devastador para as bactérias boas. E claro, o simples ato de comer em excesso e a toda a hora sobrecarrega o sistema digestivo, não lhe dando tempo para descansar e se reparar. De todos estes fatores, há dois que merecem mesmo um destaque. O primeiro é comer muito tarde, perto da hora de deitar. Isto força o intestino a trabalhar durante a noite, quando ele devia estar em modo de limpeza e reparação. O segundo são os alimentos processados, que estão cheios de aditivos, conservantes e açúcares, que são autêntico combustível para a inflamação.
Mas a boa notícia é que aqui temos o poder da escolha. De um lado da balança, temos os hábitos que inflamam. Do outro, os que ajudam a curar. Optar por alimentos ricos em fibras, como os vegetais, e por alimentos fermentados, que são ricos em bactérias boas, faz uma diferença gigante. Controlar o stress, nem que seja com uma caminhada, e, fundamentalmente, dar ao corpo um descanso da digestão durante a noite, são passos que podem começar a reverter todo o processo. Muito bem, já percebemos o problema, a sua origem e o que o causa. Agora vamos para a parte mais importante, a solução. O que é que se pode fazer na prática para começar a apagar este fogo, a acalmar a inflamação e, por consequência, a recuperar a saúde respiratória? Estes são 3 passos fundamentais que qualquer pessoa pode começar a dar hoje mesmo. As fibras vão alimentar as bactérias boas. Os alimentos fermentados, como o iogurte natural ou o kefir, vão repovoar o intestino com mais desses micróbios amigos. A regra de não comer nas 3 horas antes de dormir é ouro, porque dá ao intestino o tempo de que ele precisa para se regenerar. E encontrar uma atividade para relaxar, como uma caminhada ou meditação, ajuda a baixar as hormonas de stress que tanto mal fazem ao intestino. Estas mudanças na alimentação e no estilo de vida são a base, são os alicerces da cura. Mas, e se houvesse uma ferramenta ainda mais poderosa para dar ao corpo um verdadeiro reset? Uma forma de acelerar, e muito, todo este processo de desinflamação e de reparação. E essa ferramenta é o jejum. A palavra pode assustar, mas não estamos a falar de passar fome ou de sacrifícios extremos. Estamos a falar de dar uma pausa estratégica e inteligente ao sistema digestivo. Uma pausa para permitir que a incrível capacidade de autorreparação do nosso corpo possa finalmente entrar em ação, sem ser interrompida. A lógica por trás disto é muito simples. Quando o corpo não está constantemente ocupado com a tarefa pesada de digerir comida, pode finalmente desviar essa energia para outras tarefas essenciais: limpar o lixo celular, reparar tecidos danificados e, o mais importante para o nosso tema, reduzir a inflamação geral que está na origem dos problemas respiratórios. 16. Este número pode ser a chave de tudo. A ciência tem mostrado que um período de jejum de cerca de 16 horas é especialmente eficaz para ativar estes mecanismos de cura. Na prática, é muito simples. Pode significar terminar o jantar às 8 da noite e só tomar a primeira refeição do dia seguinte ao meio-dia. Durante este período, o corpo entra num estado de limpeza e reparação celular profunda. E os benefícios são diretos e muito claros. O jejum de 16 horas ataca o problema em todas as frentes. Primeiro, reduz os marcadores de inflamação no corpo. Segundo, ajuda a reequilibrar o sistema imunitário para que ele deixe de ser tão reativo. E, mais importante, promove a reparação da barreira intestinal, atacando a causa principal do problema. É uma relação de causa e efeito muito clara. Cada passo positivo que se dá no intestino tem um reflexo direto no sistema respiratório. Ao reduzir a inflamação no intestino, acalma-se a irritação no nariz e nos pulmões. Ao equilibrar as bactérias do intestino, acalma-se o sistema imunitário. E ao fortalecer a barreira intestinal, o corpo fica mais forte e resiliente contra vírus e bactérias. É um ciclo virtuoso. Esta frase, atribuída a Hipócrates, o pai da medicina, há mais de 2000 anos, nunca fez tanto sentido como hoje. A ciência moderna está, na verdade, a comprovar e a dar razão a esta sabedoria antiga. Cuidar do intestino não é só uma questão de digestão, é uma questão de saúde geral, da pele ao cérebro e, como vimos hoje, até à forma como respiramos. E terminamos com esta reflexão. Numa vida em que estamos sempre a correr, sempre a sobrecarregar o nosso sistema, talvez a solução mais poderosa não seja acrescentar mais alguma coisa, mas sim retirar, dar ao corpo uma pausa, uma oportunidade para ele fazer aquilo que sabe fazer melhor, curar-se a si mesmo. Talvez a solução para se respirar melhor não esteja num novo medicamento, mas sim no relógio e na decisão de dar ao corpo o descanso de que ele tanto precisa.